E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos, canal Minha Vida Nada Fácil, e voltamos com mais um vídeo aqui no canal. E roda o VT. E no vídeo de hoje eu vou contar uma história que reflete bem para esse mês do orgulho LGBT, que é o mês de junho. Mas é pra gente pensar também, porque é a história do primeiro casal gay de papel passado do mundo que ficou junto até a morte. Vamos ler essa notícia junto comigo? Há 30 anos, a Dinamarca se tornava o primeiro país a reconhecer a união civil homoafetiva, né? A reportagem é da Folha de São Paulo, do Edilson Veiga, da BBC News Brasil. Em 7 de junho de 1989, um documento histórico foi publicado na Dinamarca. Assinado pela rainha Margaret II, chancelava com a mão e o selo reais uma lei pioneira aprovada pelos parlamentares dinamarqueses. A partir de então, o país escandinavo passaria a ser o primeiro do mundo a reconhecer oficialmente a união estável civil entre casais homoafetivos. Disso eu não sabia. Duas pessoas do mesmo sexo podem ter uma união estável registrada, garante o primeiro artigo do ato legislativo, né? Apesar de devidamente aprovada pelos parlamentares, rubricada pela rainha, a lei só entraria em vigor alguns meses depois, em 1º de outubro de 1989. O resto se fazia necessário para que os órgãos públicos se adaptassem em seus procedimentos internos, né? O primeiro casal a ser contemplado com direito civil histórico já vivia junto há 4 décadas, nossa, 40 anos. E era bastante conhecido entre aqueles que lutavam pelos direitos da comunidade LGBT. Os ativistas Axel Lundahl e Madsen, que nasceu em 1915 e faleceu em 1911, e o Egil Elkidsen, que nasceu em 1922 e morreu em 1995, que, como prova de amor, já haviam adotado o sobrenome Axel, inventado a partir da junção dos seus nomes. Olha, eles inventaram o chip também, né? Ai, que amor! Então, Albert, o prefeito de Copenhague, abriu o evento com um pronunciamento que reconhecia a importância da data. Em seguida, oficiou a cerimônia. Foi ele que perguntou a Axel Egil se aceitaria Egil como companheiro, e vice-versa. E claro, ouviu 2 vezes um sonoro sim. Até o fim daquele ano, 270 homossexuais homens e 70 mulheres registraram suas uniões civis na Dinamarca. Nossa, no primeiro ano que a lei começou a ser cumprida no país, né? Nunca poderíamos nem sequer imaginar que chegaríamos tão longe, disseram eles logo após a cerimônia. Mantenham as mentes abertas, venham e continuem lutando. É a única maneira de mudar as coisas. Se as pessoas saírem do armário, esse tipo de legalização vai ocorrer em todos os lugares. Nossa, e é isso que tá acontecendo, graças a Deus. Passos pequenos, mas estamos continuando toda essa luta que esses ativistas começaram lá, seja em Stonewall, em Nova York, seja em São Paulo, seja lá na Dinamarca, em qualquer lugar do mundo. Nós, nova geração, né? Nós aqui temos que lutar sempre, gente. A luta não acabou, é diária. Como afirma o verbete dedicado a eles na enciclopédia britânica, a honraria de serem os primeiros a se casarem se justificava. Seus esforços sociais e políticos finalmente valeram a pena quando, em 1989, a Dinamarca se tornou o primeiro país a legalizar as uniões civis do mesmo sexo. Axel e Egil trocaram votos na prefeitura de Copenhague, aponta a enciclopédia. Conforme cronologia preparada para a organização LGBT Danmark, a legalização da união civil homoafetiva foi resultado de décadas de militância e serviu para inspirar e motivar a adoção.
de leis similares em outros países pelo mundo. A Lei da União Estável para Pessoas do Mesmo Sexo, promulgada em 1989, era praticamente idêntica à já existente Lei Dinamarquesa para Casamentos Civis, com exceção de alguns direitos familiares relacionados a adoções e nacionalidades. As exceções foram sendo removidas ao longo dos anos seguintes, contextualiza a organização, né? Vamos lá para o ativismo pioneiro para a gente entender mais sobre esse caso, sobre a vida do Axel e do Asia, né? Inspirada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 1948, Axel engajou-se para criar a Organização de Defesa e Reivindicação de Direitos para Gays, Lésbicas e Bissexuais. Nasceu assim a Credsen AF, 1948, Círculo de 1948. No ano seguinte, o grupo foi rebatizado como Forbundet af 1948, Associação de 1948 ou simplesmente F-48. Em 1951 já congregava 1.339 membros na Dinamarca, na Noruega e na Suécia. Olha que legal. E aí, pessoal, você já se inscreveu aqui no canal? Não se esqueça de dar aquele like e compartilhar essa notícia com seus amigos. Vai me ajudar muito, tá? Beijos. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, o foco passou a ser os valores e direitos democráticos, né? E os homossexuais começaram a se organizar eles próprios. Ao contrário de outros grupos que foram perseguidos durante a guerra, os homossexuais não foram incluídos na Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Contextualiza o histórico fornecido pela LGBT Danmark. O nome atual da organização desde 1985. O ativista Axel conheceu Asia em um encontro do grupo ativista em 1949. Nunca mais se separaram. Oh, que história de amor. Oh, gente, tô assim, ó. Coração já doendo, né? Tô gravando esse vídeo no dia 12/6, dia dos namorados, né? Juntas criaram um jornal com conteúdo destinado à comunidade homossexual. Olha, eu acho que se existisse YouTube naquela época, eles seriam os youtubers dessa geração, né? O Venem, amigo em português. Também criaram uma agenda de modelos e uma empresa de fotografia, ambos especializados na temática gay, né? Acabaram presos em 1955 por conta da publicação de fotos de homens nus. Conforme declararam autoridades dinamarquesas na época, o material, embora não obsceno, poderia ser considerado especulação comercial com intenções sexuais. Ai, meu Deus do céu, né? Mas se fosse de mulher, eu garanto que ninguém ia reclamar, né? O casal Axel refez a vida criando uma pequena pousada no norte da Dinamarca, preocupada principalmente em atender com respeito e dignidade ao público LGBT. Nunca deixaram de se envolver no ativismo. Não é à toa que foram os protagonistas da União Civil Homossexual número 1, em 1º de outubro de 1989, em cerimônia acompanhada por uma multidão de ativistas e simpatizantes que se aglomerou ao redor da prefeitura de Copenhague, onde o ato foi firmado, né? Como eu já disse aqui. Asia morreu em setembro de 1995 aos 73 anos, e Axel ainda seguiria uma voz influente entre os ativistas LGBT até a sua morte. Em outubro de 2011, aos 96 anos, em 2013, foi aclamado póstumamente pela organização Equality Forum como um dos 31 ícones mundiais LGBTs. Vou colocar a fotinha do casal, quando eles se casaram lá em Copenhague, né? Poderíamos dizer que eles estavam muito à frente de seu tempo. Avalie em comentário a BBC News Brasil. O sociólogo Barry Adam, autor do livro The Rise of a Gay and Lesbian Movement, Ascensão do movimento gay e lésbico, em tradução livre, e professor da Universidade de Windsor, no Canadá. Em seu livro, o Adam cita a oficialização da união dos Axel como um ponto fundamental para a consolidação dos direitos dos homossexuais no mundo. Ele recorda que eles celebraram com grande festa pelas ruas de Copenhague e que o ato em si era emblemático, dado que a população LGBT em maior ou menor grau ao redor do mundo, vivia sob perseguições e precisava esconder seu status civil real, vivendo em casamentos ilegais, né? A lei.
O professor de Direito da Universidade de Yale, o jurista e escritor William Scritch, conta como foi a aprovação da lei dinamarquesa no livro Gay Marriage, for Better or for Worse, né? What we've learned from the evidence. Ele relata que houve um longo debate sem precedentes no parlamento com intensa participação de setores da sociedade, sobretudo os religiosos, cristãos fundamentalistas, tanto sacerdotes quanto líderes leigos, ou seja, a religião sempre querendo meter o bedelho na vida das pessoas, né? Uma petição assinada por 122 padres dinamarqueses instigava que os parlamentares engavetassem a lei. O Estado não pode fazer leis contra o comando de Deus. What? O quê? Dizia o texto dos padres, né? Os religiosos temiam que a lei privilegiasse anormalidades. Relato jurista. Anormalidades, né? 1989, né, gente? 30 e poucos anos. 30 anos, né? 31 anos. É muito louco, né, cara? Muito louco. No mesmo entre políticos houve discussões semelhantes. Quando o projeto foi posto em discussão, um parlamentar em tom rude argumentou que a lei era uma catástrofe e que colocaria a Dinamarca contra todo o resto do mundo. Nossa, cara. Realmente colocou a Dinamarca contra todo o resto do mundo. Ela saiu à frente, né? Porque enquanto os outros eram retrocesso, ela estava evoluindo, né? Poucas vezes houve no parlamento dinamarquês um debate tão fundamental quanto esse, no qual os membros discutiam e discordavam muitas vezes sobre o papel da religião na hora de legislar, né? Pontua o Scritch. E os que defendiam a lei, por outro lado, argumentavam que havia chegado o dia em que uma forma de discriminação contra os gays e lésbicas seria removida dos livros de direito. No dia 23 de maio de 89, a lei foi votada. Quando o placar apareceu, uma festa no público que acompanhava a votação. 71 votos a favor, 47 contrários, 5 abstenções. Axel, os pais do moderno movimento gay dinamarquês sorriam triunfantes, narra o Scritch. O britânico Richard Coles, jornalista, músico e padre da igreja anglicana, afirma que costuma pensar no casal Axel quando celebra os casamentos. Ai, que lindo! Foi a Dinamarca que abriu o caminho para as uniões de estados civis, como eram chamados os protótipos de casamentos gays, cuja lei entrou em vigor em 89. O primeiro casal a oficializar a união foi o Axel e o Egil, parceiros e ativistas que haviam participado da campanha para mudar a lei. Eles adotaram o sobrenome Axel, uma combinação de seus nomes como uma expressão de seu compromisso mútuo, escreve ele no livro. Bringing in the service with and shave from my ears as precious. Eu sou uma péssima pra ler esses nomes em inglês, assim, que eu nunca ouvi falar essas palavras. Mas tudo bem, né? Essas parcerias foram contraídas apenas em cerimônias civis, mas a igreja da Dinamarca permitiu que seu clero realizasse bênçãos de casais do mesmo sexo, sob o argumento de que são pessoas, não instituições, e que são abençoadas, né? Disse o sacerdote. Em 2010, o parlamento dinamarquês permitiu que casais do mesmo sexo adotassem. E em 2012, as uniões civis foram substituídas por casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Esses casamentos podem ser realizados em igrejas, mas o clero não é obrigado a oficializá-los se não quiserem, né? Se não quiserem. Prossegue o sacerdote. Egil morreu em 95 aos 73 anos e Egil morreu em 2011 aos 96. Muitas vezes penso neles quando estou realizando casamentos de casais que se encaixam nos critérios da igreja que a igreja exige, mas em cujo futuro nem mesmo o jogador mais imprudente apostaria. Acaba aqui a notícia. A notícia tá aqui, você pode clicar na sua notícia aqui na descrição e ir lá e compartilhar com seus amigos. Olha que lindo, gente. Um amor que durou a vida inteira, né? Que bonito. Eu fiquei muito emocionado da história do Egil e do Axel, né? E olha como é isso, cara. Eles foram ativistas, mudaram a lei, criaram um jornal,
criaram fotografias com modelos, tudo voltado à comunidade LGBT em 1980, 49, 80, e veio, sabe? Eu fico, cara, 1949, que eles se conheceram e se juntaram e criaram um jornal, e depois disso, depois foram presos por fotos de homens nus, e depois criaram uma pousada no norte da Dinamarca. Em 1989 se casaram por uma lei que eles foram juntos e batalharam para cumprir. Olha que emoção, olha que força, né? E isso que nós estamos em 2019 e a gente já acha um retrocesso que está acontecendo no nosso país. E às vezes a gente tem vontade de desistir e eles continuaram junto. Eu não sabia dessa história, não sabia mesmo. E eu vejo que eu não sei de muita coisa e a gente precisa saber dos antigos ativistas, dos novos ativistas e de quem tá à frente nessa batalha, mesmo quem não quer aparecer, que tá lá junto e lutando e batendo de frente. E essas pessoas precisam sim ser exaltadas, sim. Gente, acalendou meu coração. Tô muito feliz com isso. Não tem mais o que dizer. E viva o amor, né? Viva o amor. Viva o amor. E Angel e Axel, onde vocês estiverem, né? Por favor, continue lutando e mandando forças e energia pra nós, que nós precisamos muito, né? Então é isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele joinha, compartilhar esse vídeo com todo mundo, por favor. E me siga nas outras redes sociais. Aqui tá, aqui ó, Instagram, Twitter, Facebook. Compartilha no WhatsApp com seus amigos. Vamos fazer festa. Esse vídeo vai mais ou menos quase no final do mês. Não sei quando você vai estar vendo isso, mas é pra ir no mês do orgulho LGBT, pra gente fechar com chave de ouro. Então é isso. Um beijo e tchau.